Cola, rapa, bem-vindos ao Podleste, o podcast da Quebrada pela Quebrada. Eu sou Eric Daniel, um aluno da Escola Paulo Salazar. E é isso, rapaziada, quem fala com vocês aqui é o Maxwell. E aqui ao meu lado, aqui, na minha frente, perdão, é o Thiago da USP, mais conhecido. E minha primeira pergunta é direcionada para vocês sobre sua autobiografia. Gostaria de ouvir sobre você, da sua boca. Quem é o Thiago? Certo. Primeiramente quero dar um bom dia para vocês. Bom dia. E um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo nós aí, independente do horário. Agradecer, né, por esse convite para estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Estou muito feliz. Nós que agradecemos por você vir para cá. Estou muito feliz e quero também parabenizar vocês aí pelo trabalho que vocês estão tendo até aqui, que vocês ainda vão ter daqui para frente. E desejar boa sorte nesse projeto aí. Bom, agora sobre mim, né? Sou o Thiago Torres, tenho 23 anos, cria da Zona Norte, mais especificamente Brasilândia, nasci e cresci lá. Eu sou filho de imigrantes nordestinos, sempre acho importante falar isso, para mostrar de onde que a gente vem, né? Acho que a nossa raiz, ela diz muito sobre nós, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro honrar muito a minha ancestralidade, que acho que é a que me mantém aqui onde eu tô. Então eu sou filho de uma pernambucana, com ascendência indígena e piauiense, o pai é negro. E aí nasceu eu, no ano 2000, cresci, como eu falei, na Brasilândia, uma infância comum, padrão de periferia, nada de muito especial, nada que... Nada fora do comum. Nada que... Mas um garoto comum na sociedade. Isso, como diz a música do Racionais, né? Um rapaz comum. Nada que falasse, esse moleque ele vai ser um influencer, um famoso, nada, tá ligado? Assim, eu tinha um destaque, assim, um diferencial, que eu sempre gostei muito de estudar, então os professores, eles sempre olharam pra mim e falaram, caralho, você vai entrar na faculdade, você vai... Enfim, né? Sempre deram muito incentivo, assim, pra mim. Foi muito importante. Mas, né, vivi tudo que um adolescente, uma criança de periferia vive, estudei em escola pública estadual. E aí eu entrei depois pulando muita coisa, né, eu entrei na USP em 2018. Tô lá desde então. Em 2019 foi quando eu fiquei conhecido como Chavoso da USP, a partir de um post que eu fiz lá no meu Facebook, desabafando lá sobre ser da periferia, estudar na Universidade de São Paulo, que é uma universidade muito elitista, muito branca. Então fiz esse desabafo lá, que acabou viralizando. E aí eu criei meu canal no YouTube e também comecei a ser convidado para dar palestras em escolas, né, e fundações casas e por aí vai. Então, resumindo, a minha biografia é essa. Top, sua biografia. Mas agora deixa eu te perguntar, como você disse diversas coisas pra mim, agora eu quero saber qual era o teu sonho de criança? Tipo, o que te movia? Você queria ser o que quando você era criança? Então, quando eu era moleque, assim, o meu sonho era muito padrão, né? Como eu falei, eu era um moleque comum de quebrada e naquele momento ali, anos 2000, o sonho de todo moleque era ser jogador de futebol, né? Então era aquilo que eu queria, tá ligado? Hoje eu vejo que os moleques já querem mais ser MC, influencer, né? Acho que a internet abriu essas outras possibilidades, mas naquele momento ali eu queria ser jogador de futebol. Depois, conforme eu fui crescendo, fui estudando, fui vendo que eu gostava mais de estudar mesmo, aí eu queria ser um cientista, mano. Quando eu entrei na minha adolescência, eu queria estudar várias áreas da ciência, né? Eu gostava de astronomia, astrofísica, paleontologia, arqueologia. Aí foi no ensino médio só que eu comecei a ter contato com a sociologia, que aí eu decidi que era aquela área que eu queria seguir. Mas na infância era jogador de futebol. Da hora saber que desde pequeno você tinha um olhar bem crítico em relação ao mundo. Sim. Mas agora, mudando a pauta do assunto, eu queria perguntar pra você sobre o que você acha, tipo, recentemente no Brasil tem acontecido diversos casos sobre violência nas escolas. Tipo, eu queria te perguntar, o que você acha que tem levado isso a acontecer? Muita coisa, né? É um assunto muito complexo, né, esse da violência nas escolas. Eu acho que assim, eu não vou ter uma resposta 100%, né, mas a gente tem assim, elementos para debater uma base sobre isso. Muita gente rasa, né, que a grande maioria das pessoas tenta sempre dar explicações simplistas para as coisas, né? Eu não gosto de dar explicação simplista assim para nada, tá ligado? Então, tipo assim, tá tendo violência na escola, é porque um aluno doido ali, tem algum distúrbio, sei lá, então, sei lá. Tudo tem um porém, né? Sabe? Tudo tem um porquê. Entendeu? Então, sempre vai individualizar o problema, né? Então, aquele aluno, ele é isso, ele é violento, ele é um bandido, tem que... etc, né? E a partir desse diagnóstico errado da situação, as pessoas vão tentar dar soluções também erradas para a situação, né? Que é, por exemplo, colocar PM dentro da escola. Isso não tem, né, não soluciona problema nenhum, até porque não vai na base do problema, na raiz, né? Então, assim, eu acho que os problemas de disciplina dos alunos, da própria violência, etc.,
eles são gerados pelo... Na minha opinião, tipo, eu acho que o problema assim muito é gerado em casa. Então, Porque, tipo, a criança, se ela vê o que acontece em casa, ela vai querer descontar na escola. Assim como é a violência. Se uma criança vê o pai batendo na mãe, chegar na escola, ela vai querer bater no colega, tá ligado? Ela vai querer reproduzir aquilo que ela viu em casa. A maior influência que a gente tem é em nossos casa. pais. São os nossos pais. então, eu ia dizer assim, né, que o problema para mim é justamente o meio, né, o que está ao redor desse aluno, desse adolescente. Esse meio é tanto o meio familiar, como você falou, quanto o meio escolar também, né? Então, o meio social, né? Então, a própria escola é geradora de indisciplina e de violências. E eu falo isso, né? Eu estou aqui na escola onde eu fiz um estágio ano passado justamente sobre indisciplina na escola. Né? Então eu entrevistei alunos daqui da escola, professores, né, separadamente, e aí eu perguntava assim para eles, né, o que você acha que gera indisciplina dos alunos? Eu fui um dos entendeu? aliás. E realmente a escola é um lugar muito tóxico, né, mano? Porque ali você está exposto a conviver com um bando de tipo de gente, com religiões diferentes, opiniões diferentes. Isso acaba, tipo, às vezes até mexendo com a cabeça da pessoa, leva a pessoa a fazer loucura e tal, mas... Nada que justifique, nada que nada que justifique, né? Não. Então, e aí a resposta dos alunos e dos professores era muito diferente, né? Porque os professores perguntavam o que você acha que gera disciplina, e eles falavam, é a família que é ausente, é o aluno que não está nem aí com nada, é o bairro que é violento, né? Teve professores que falaram do tráfico na região. Enquanto que os alunos falaram, o que faz eu ser indisciplinado é a forma como os professores me tratam. Então, se eu chego aqui e o professor me trata mal, não me cumprimenta e briga comigo, etc., eu vou ser disciplinado. Então, olha só, como não existe uma conexão entre a visão dos professores e a visão dos alunos. Cada ponto de vista sobre talvez seja um ponto. Exatamente. Tem que ter uma conversa entre os dois, tá ligado? E um entender o lado do outro. E assim, né, eu tô falando tudo isso porque eu acho que essa questão da violência nas escolas, ela tem uma parte da própria organização das escolas. Então, as escolas agora que foram transformadas em PEI, como essa própria, né, escola em tempo integral, para mim é uma prisão de regime semiaberto. Sim, a famosa Lei 13.415, né, mano? O novo ensino médio, que é um aumento da carga horária. Também. Fora a exclusão e inclusão de matérias. Exemplos dos itinerários informativos que não servem para nada. Completamente necessários os itinerários. Exato, então assim, vocês Só para veem, encher linguiça. o ambiente escolar já não era bom antes, né, que eu me formei em 2017, já não estava bom, aí de lá para cá só foi ladeira abaixo. Então, transformaram as escolas em tempo integral, imporam um novo ensino médio. Então, tipo assim, colocar uma escola em tempo integral, onde o aluno vai ficar o dia inteiro na escola, isso aí, tipo, é uma coisa para inglês ver, tá ligado? Olha que legal, aluno o dia inteiro na escola, isso aí é uma bosta. Tipo, se você bota o aluno o dia inteiro na escola, mas sem nada de melhor... Sem preparo, sem preparamento financeiro. Exato, sem preparo, sem condições, sem melhoras. Essa foi a tentativa, porque, vou dar exemplo como você falou, os países como Inglaterra, França, Estados Unidos têm o ensino integral. Lá todas as escolas têm o ensino integral. Só que lá, foi como falou, lá tem um recurso, né? Toda escola tem um campo, tem uma quadra, tem um ginásio, tem um dormitório, todos os lados são assim. Aqui não, aqui temos muito pouco para muitos. Então. E fica muito mal distribuído. Só uma coisa, né, que existe uma diferença entre ensino integral e escola de tempo integral, né? O ensino integral, ele não necessariamente é ficar o dia inteiro na escola. O ensino integral é tipo você integrar todas as áreas do conhecimento e o aluno ele ter contato com todas, tá ligado? A escola de tempo integral é só isso, é você ficar o dia inteiro na escola, sem necessariamente estar tendo educação de qualidade, tá ligado? Enfim, então, o ensino ele pode ser integral sem necessariamente você ficar mais tempo dentro da escola, você pode ficar só meio período. Ao mesmo tempo que você pode ter uma escola de tempo integral, onde o ensino ele não é integral, você está tendo as coisas separadamente, como é o que o novo ensino médio criou, né? Você não vai ter mais as matérias, você vai ter um itinerário formativo de uma área específica. Mas enfim, né, eu estou falando tudo isso, né, para entender a questão da violência nas escolas, que eu falei, é um problema muito complexo. Né, então eu acho que você... O assunto vai se aprofundando em diversas outras áreas. Exato, você enfiar os alunos dentro de uma escola, onde eles vão ficar 9 horas ali dentro, sem fazer nada de produtivo, isso daí é uma panela de pressão para gerar problemas, para gerar caos, para gerar violências. Cabeça vazia, oficina de Cabeça. cabeça. Exato. Aí puxa a questão familiar também, puxa a questão da sociedade, né? Porque que sociedade que está sendo entregue para os adolescentes hoje, para os jovens, para nós, assim, tá ligado? É uma sociedade cada dia pior. A gente não tem perspectiva de futuro, a gente não sabe. As próximas gerações que vêm, tipo, na minha cabeça, é uma opinião minha, isso não é algo que eu tenho dado em nada. Mas creio que conforme o tempo for passando, as próximas gerações vinham muito tóxicas. Tá piorando, tá ligado? E é porque as coisas
né, que são impostas de cima para baixo para nós, são cada dia piores. Então a gente, como eu estava dizendo, não tem mais perspectiva de futuro. A gente, o que vai ser daqui a 5 anos? Eu sei lá, o que vai ser da minha vida daqui a 5 anos, tá ligado? Não tem nem trabalho, não tem porra nenhuma, né? Enfim. Pra ver, a maioria das pessoas hoje em dia são assim. Sim. E aí, além de tudo isso, né, que eu estou falando, assim, dessas mudanças sociais, mudanças na educação, que pioraram a sociedade, pioraram o ambiente escolar, pioraram a nossa saúde mental, a gente vem aí dos últimos anos, onde teve um governo atacando a educação, atacando professores, professoras principalmente, né? Acho que é interessante a gente perceber isso, que a maioria dos alvos desses ataques nas escolas são mulheres, né? São as professoras. Então, eram ataques a mulheres, eram ataques à educação de modo geral, a professores e professoras, educadores foram alvo. E esse discurso de ódio, né? Incentivo ao ódio, à violência, ao armamentismo. Então tudo isso aconteceu no nosso país aí nos últimos anos, né? Foram formados e fortalecidos grupos de ódio na internet ou fora dela que já existiam, né? Ou se formaram em redes sociais. Isso pode ser também uma das justificativas para diversos casos que vem acontecendo no Brasil. De raiva nas escolas, né? Como é que pode ser uma pessoa sair de casa, que leva uma pessoa a sair de casa para cometer um ataque na escola? Só tem aluno, velho. Exatamente. Então, é isso. E boa parte deles, eles se organizam, né, nas redes sociais, eles postam lá que eles vão fazer um negócio, tem outras pessoas que incentivam. Então, tem tudo isso por trás, tá ligado? Então, são problemas muito, muito complexos, né? Além de outros que já existiam há muito tempo, né? Racismo, machismo, né? Porque o caso lá da Vila Sônia, por exemplo, tudo começou porque o aluno foi racista, a professora repreendeu ele e ele voltou e matou a professora, tá ligado? Então, precisa ter uma educação antirracista na escola, precisa ter uma educação antimachista, de gênero e sexualidade, tá ligado? Isso me deixa mais embasbacado, porque todo mundo o sabe. racismo é complicado. O racismo é complicado de se falar do racismo, porque tipo, de vez em quando o racismo é que nem a violência, ela vem de casa de vez em quando. A pessoa não tem noção que é racista. Sim. E acaba comentando, soltando uns farpas assim, sem imaginar. Tá enraizado na cabeça das pessoas. Sim, é isso. O racismo ele é estrutural e isso significa que ele é natural na nossa sociedade, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas serem racistas é o normal, entre aspas, porque a sociedade ela é constituída para ser dessa forma. Então, a polícia ser racista não é uma normalidade, é o normal. O poder judiciário ser racista não é uma normalidade, é o normal dentro desse sistema que a gente vive. Então, o racismo ele é naturalizado. Claro que algumas práticas, né, não são aceitas, né? Você chegar e xingar o pessoal, você é isso aí não vai ser aceito. Agora, outras formas sutis são aceitas. Então, você virar para mim, para ele e falar, você tem o cabelo ruim, isso é aceito. Sim. Ou virar e falar assim, macumbeiro, chuta que é macumba, né? Isso é racista, né? Racismo religioso. Ou falar, igual um deputado falou, um vereador, deputado, sei lá no sul, falou que hip hop é coisa de bandido, isso é racismo também. Então são várias formas de racismo sutil que acontece o tempo inteiro e a maioria das pessoas não vê como racismo. A maioria fica ditados próprios, né? Tipo, uma coisa vai ficar preta, por que preta e não branca? Exatamente. Diversas coisas, agora mudando um pouco a pauta do assunto, quero falar sobre as suas palestras. Tipo, você dá palestra em diversos lugares. Sabendo que você dá palestra em escola, você já viu aqui a oportunidade de encontrar outras vezes, tipo, na USP e aqui na escola. E queria saber se tem alguma palestra que te marcou mais, tipo, você dá palestra em FEBEM, né? Dá palestra em escolas. Eu gostaria de saber se tem alguma palestra que você tem marcada contigo. Acho que todas, né? Todas as palestras são muito marcantes para mim, porque sempre são públicos diferentes, né? Então acho que assim, eu não sigo nem um pouco o modelo tradicional de educação, da escola tradicional, né? Que vê os alunos assim, padronizados como robozinhos que estão ali para absorver um conhecimento e eu estou ali para passar e dar a mesma aula 30 vezes para alunos diferentes achando que vai ser sempre igual. Não vai ser sempre igual. Eu tenho uma base de slides, de palestra, mas toda vez é um público diferente, surgem coisas diferentes, dúvidas diferentes, comentários diferentes. E assim, eu sempre saio dali com uma outra visão. E sempre que eu saio de uma palestra, eu saio querendo mudar meu slide. Que eu falo, caralho, esse aluno, ele interpretou de um outro jeito que eu não tinha imaginado. Ou surgiu uma dúvida desse aluno que talvez outros tenham também, então eu tenho que botar um outro slide lá. Agora é subjetividade, né? Sim. É isso. E aí, só que assim, as palestras que mais me marcam são as que são na Fundação Casa, sabe? Sim, imagino. Fiquei pensando, quando fui te formular a pergunta, fiquei pensando, mano, Fundação Casa é um tema que vai pesar, porque, tipo, é um contexto pesado, né? Tipo, várias crianças estão presas lá, criança, tipo, adolescente. É mais adolescente, mas tem algumas crianças também, mas a maioria é mais acima de 12 a 18 anos. E assim, a primeira vez que eu palestrei numa fundação, eu já saí de lá com vontade de dar aula, tá ligado? Porque eu queria ser professor de escola pública. E aí quando eu fiz a primeira palestra na fundação, ali no Brás, eu falei, caralho, mano, eu quero dar aula na fundação também. Não era uma vontade que eu tinha, porque eu não tinha contato, né?
E depois eu fui palestrar na Fundação de Osasco, e acho que essa foi a palestra que mais me marcou, assim, tá ligado? Uma palestra que eu nunca esqueço foi a na Fundação Casa de Osasco, porque os moleques, mano, eles tinham um senso crítico muito forte, assim, eu fiquei impressionado com as coisas que eles citavam, não só o senso crítico, mas um conhecimento teórico mesmo. De eu começar a falar sobre apartheid, a pergunta, alguém sabe o que é apartheid? E eles sabiam, vários sabiam. O moleque tinha embasamento crítico pra poder conversar contigo lá, que foi pra dar uma palestra. Sim, Muito eles da hora. citavam Demais. fulano, citavam não sei quem, eles conheciam quem foi Rosa Parks. Eu falei, caralho, que da hora, mano, que foda. Sem contar, acho que a consciência racial dentro da Fundação Casa é muito grande, assim, né? Tipo, quando eu vou nas palestras nas escolas, eu sempre pergunto assim, quem que se considera branco? Levanta a mão. Quem se considera pardo? Levanta a mão. Quem se considera negro? Levanta a mão. Aí você percebe, a grande maioria se considera pardo ou branco, né? E você olha umas pessoas falando que são brancas, que eu falo, cara, isso não é branco, parça. Agora, na fundação, eles têm muita consciência. Tipo, eu pergunto, quem se considera negro? Quase todos, tá ligado? Eles têm, mesmo sendo pardos, assim, né? Digo, no tom da pele, eles têm a consciência racial, de que eles são negros, tá ligado? Coisa que o pessoal nas escolas geralmente não tem. Aí eu fico tentando entender por quê, tá ligado? Sei lá, são moleques que estão ali dentro que já tem um senso mais crítico da sociedade, tá ligado? Eu só acho que esse senso crítico deles, eles não por falta de conhecimento, de acessos, eles não sabem organizar isso e vira pro lado errado, tá ligado? Então pega essa revolta contra o sistema e acha que é traficar e roubar que vai ser bater de frente contra o sistema. Não é. É a famosa frase do Tupac, né, mano? O que o governo dá pra nós, volta pra puxar o pé dele um dia. É isso. É a semente que você semeia com ódio. Exatamente. Quando ela cresce, ela volta pra puxar seu pé, seja roubando, seja entrando numa faculdade, literalmente tornando divulgado, tirando gente de lá de dentro, tirando o seu de lá de dentro, tá ligado? Porque tudo tem sua consequência, tá ligado? O governo dá pra nós pouca disponibilidade pro estudo, isso vai ativar nossa criminalidade, nosso interesse à criminalidade. Porque, tipo, ainda mais quando a gente tem pessoas por perto que ganham dinheiro com isso. Querendo ou não, você vê, cara, mano, 8 mil por mês, tipo, 8 mil por mês, eu trabalhando não vou tirar 8 mil por mês. Exatamente. Tirar 1.200 só. E olha lá. O mínimo. Se eu vou tirar 1.200. Então, você vê, o próprio... Eu digo o mínimo, quando eu digo é o salário mínimo que vai receber, tá? Não o mínimo para receber 1.200. 1.200 é um máximo, por assim dizer. Então, 70% da população ganha até R$1.800, tá ligado? 70% da população brasileira ganha até R$1.800 por mês, é uma miséria, tá ligado? 90% ganha até R$3.500, é uma miséria também. Sim. Tem gente que acha, nossa, falando ganhar R$3.500 é uma nada, ainda mais aqui em São Paulo, tá ligado? Né? Mas enfim, então assim, mano, para pra pensar, quantas pessoas que não estariam na criminalidade se todo mundo tivesse um salário digno, por exemplo, que segundo o DIEESE, né, o Instituto de Pesquisa, salário mínimo ideal, atualmente, se eu não me engano, é R$6.000, alguma coisa assim. Não, olha isso, olha aí, mano. Começa por aí, se o salário mínimo fosse R$6.000, se todo mundo tivesse uma moradia, tá ligado? Todo mundo, por exemplo, morasse num predinho de Coab, de DHU, não existisse mais favela, todo mundo tem seu apartamentozinho ali, todo mundo tem um salário de R$6.000, todo mundo está trabalhando, todo mundo está empregado. Tá todo mundo Quanta vivendo, gente não que não sobrevivendo. estaria na criminalidade, tá ligado? Claro que teria alguns que ainda iriam, mas a maioria que tá não estaria. Ninguém ia ficar se arriscando para roubar celular ou vendendo Dar ali vida em droga troca vencida daquilo. para ganhar alguma coisinha, tá ligado? Perder a liberdade ou perder até a vida em troca de um bem material. Exato, tá ligado? E quem tá no poder sabe muito bem disso, Uhum. sabe? Eles são muito gananciosos, eles são muito cruéis mesmo, né? Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, que o governador de Minas Gerais, ele sancionou um projeto de lei que vai aumentar o salário dele em 300%. Ele aumentou o próprio salário em 300%. Tá louco, é muita dinheiro. discrepância, é muita discrepância de dinheiro, distribuição de dinheiro, é muita discrepância, velho. Exatamente. Então é tudo feito assim pra ser como é. Então é isso, sabe? A gente não, né? As pessoas assim da periferia entrarem na criminalidade é um projeto de sociedade, é um projeto político de quem tá no poder, tá ligado? A gente tá aqui na cidade de Tiradentes, a gente tá a pelo menos 2 horas do centro de São Paulo. A gente tá num lugar que não tem acesso a quase nada. A gente tá na quina do mapa aqui do lado. Aqui é um lugar onde o Estado, o poder público não chega a não ser para reprimir, através da polícia, tá ligado? Por exemplo, ontem mesmo eu estava numa aula minha, lá da licenciatura na faculdade, e aí eu estava falando com a professora que eu ia fazer estágio aqui nessa escola. E aí ela falou assim, deixa eu pesquisar aqui sobre essa escola. Eu pedi uma ajuda para ela para eu pensar num tema para o meu projeto de estágio. Aí ela entrou num site lá, que eu não lembro qual é o nome do site, e pesquisou o nome da escola de vocês. Nesse site ele mostra vários dados sobre a escola, como a quantidade de alunos matriculados, o que a escola tem aqui dentro, né? Acesso à internet, tem isso, tem aquilo. E mostra ao redor da escola também, o que tem por perto da escola.
E aí tem uma lista, assim, né? Perto da escola tem biblioteca, tem cinema, tem CRAS, tem algum aparelho cultural? Não tinha nada. Relevante, tipo... Não tinha nada. Tava tudo lá, ó. Quantos CRAS tem perto da escola? Nenhum. Quantas bibliotecas? Nenhuma. Quantos teatros? Nenhum. Pra você ver o quão simplista é a quebrada que a gente tá aqui agora. Valeu por você estar aqui de novo. Imagina. De verdade, Então, pra você ter limite, eu acho que a gente, se você subir ali e descer, você já não tá mais na cidade de São Paulo, você já chega na cidade de Ferraz. Pra você ter limite, é o tão Exato. longe que você tá do centro. sim, aqui é o extremo, é o limite, assim, tá ligado? Então, é isso, a gente tá num lugar que tem acesso à cultura, lazer, educação, etc. Então, dentro desse contexto, isso aqui é uma bolha, por isso que eu usei a palavra apartheid, é uma segregação, tá ligado? As pessoas que vivem aqui, assim como onde eu moro também, no fundão da Zona Norte, a gente tá apartado, tá ligado? Vivendo nesse contexto de quem não conhece o mundo lá fora, as pessoas elas só vão conseguir ter uma visão de mundo dentro do que aparece aqui, dentro do que elas vêem ao seu redor, tá ligado? Não tem como eu viver aquilo que a gente sabe, né? Não tem como viver aquilo que a gente não vê. não tem como eu esperar que um belo dia vocês não, né? Mas outras pessoas que moram aqui vão acordar e falar assim, eu quero entrar na USP. Sendo que essa pessoa não sabe nem o que é USP, aonde a USP fica, onde que fica o Butantã, tá ligado? Não sabe nada, porque não são informações que chegam até esse lugar aqui. A USP, ela tá umas 3 horas daqui, né? Pra chegar no centro é 2, na USP mais 1 hora, porque ela tá na zona oeste, é no outro extremo de São Paulo. Então, pode falar. Então é importante que tenham mais leandros assim dentro da sala, mais professores que incentivem Isso agora, pode criar, amém. Precisa que tenha mais leandros, porque tipo, a gente chegando com mais gente lá, eles vão ter que falar, não, lá também precisa, tá ligado? Porque querendo ou não, tipo, quanto mais gente eles vão ficar incomodados. Eles vão precisar colocar um aqui, porque eles não vão querer que a gente vá pra lá. Não, exatamente. Eles não vão querer que a gente fique indo pra lá, ainda mais em um público grande. Porque se aumenta a taxa de negros na USP, ia incomodar. Como o negro sempre incomodou o branco diante de toda a história do Brasil, tá ligado? Então eles iam se incomodar e trazer pra cá. Porque eles querem deixar a gente, nós distantes. Eles querem que a gente permaneça na nossa bolha, não querem que a gente se inclua lá com eles. Eles querem manter a exclusão assim, do jeito que tá. Eles não fazem questão nenhuma de mudar como tá. Exatamente. E aí dentro dessa bolha é aquela música lá do Racionais do Sobrevivendo no Inferno, Mágico de Oz, né? Ele se espelha em quem tá mais perto. Então quem tá aqui? Quem que tá mais perto? As pessoas falam assim, mano, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma melhoria na minha condição, pá. Quem que tá mais perto? Vai ver que é os Raul. O crime Então, Raul. é os Raul, é os traficantes, é os ladrão, ou num lado mais positivo é os MCs, jogador de futebol. Sim. Então vão surgindo outras coisas, inclusive, né? Então, tem trampo digno aqui também. Tem trampo digno. A gente só ganha atenção no palco, cantando funk ou lá jogando bola, tá ligado? Exatamente. E outra coisa hoje em dia que eu tô vendo muito forte é esse negócio de aposta. Então, as pessoas, elas acham... As pessoas investem muito em aposta. Mano, investimento e aposta. As pessoas acham que elas vão ficar ricas desse jeito, tá ligado? Isso é uma ilusão. É triste. É a ilusão. É dinheiro temporário. É triste, tá ligado? Eu fico olhando as pessoas assim, extremamente iludidas, achando que é isso, tá ligado? E o pior disso é o individualismo, né? Porque as pessoas elas não conseguem ter uma visão de sistema. De tipo assim, eu sou pobre, fudido por causa de um sistema que tá ao meu redor. Não, eu sou pobre e fudido por causa de mim, que eu tenho que investir, eu tenho que empreender, eu tenho que fazer aposta ali no site, no Porque futuro. deveríamos mudar a mentalidade da população brasileira. É isso que deveríamos mudar. As pessoas deveriam ter noção de classe, tipo, noção do lugar onde ela vive. Deveriam ter noção de tudo, mas não sei, não faço ideia de como poderíamos mudar isso conforme o tempo fosse passando. Ter a noção do que pode almejar, aonde pode chegar, tá ligado? Sim. Porque querendo ou não, a gente vive na mesmice de vou entregar amanhã no Jovem Aprendiz, vou subir, vou ser efetuado e vou trabalhar aquela porra na vida toda. A vida toda só trabalhando aquilo. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade da pessoa, ganhando um salário de 1.200 é isso. Não pensa, não, vou me formar em advocacia, ou em direito, pá, vou ganhar 5 mil por mês, parecer um doutor, tá ligado? Sair daqui às vezes. Tá ligado? E até mais por cento no Brás, tá ligado? Porque tá perto de algo que vai distribuir boas coisas pra você. Não, agora Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci, pode ir. Agora mudando o assunto, completamente mudando o assunto. Eu vi que tu é muito tatuado, tipo, eu fiquei curioso assim na minha cabeça, mas por uma dúvida. Tipo, quais tatuagens tem um significado que é relevante, mano? Tipo, eu vi que tu tem Brasilândia desenhado aqui no rosto. Sim. Tem uma tatuagem que, tipo, você fala, essa tatuagem que eu tenho muito afeto dela, eu gosto muito dela. Mano, a maioria das minhas tatuagens tem algum significado. Tem algumas que não tem, tipo aqui, eu tenho uma caveira que não tem significado. Só achei maneira a caveira, pô, eu vou lançar isso no meu corpo. Mas a maioria tem, né? Então aqui, deixa eu ver.
Começando pela Alguns avó tipos. mesmo. Pode Tem falar. 1917, que foi o ano que aconteceu a Revolução Russa, né? Que foi uma das maiores revoluções dos trabalhadores que aconteceu na história. SPZN, São Paulo, Zona Norte. Aqui não significa nada. Aqui eu tenho Oxumaré, que é um orixá. Aqui tem o Oxum também, outro Eu vi orixá. alguns dias atrás, tipo, eu segui o Instagram, né? Eu vi alguns dias atrás que você estava fazendo uma tatuagem na canela. Sim, eu vou chegar lá ainda, calma. Então vai lá, Um vai fato lá. importante, no dia que a gente foi na USP, a gente estudou sobre essa data aqui, a Revolução Russa. Sim, me recordo. Foi a segunda vez que eu te trombei, mas Sim, pode Foi falar. que ele falou mais pra frente até de Stalin, Vaticano e tal. O Alisson Mascarenhas. Mascara, é verdade. Então, aí aqui foi as duas primeiras tatuagens que eu fiz. Aqui é o Pantera Negra, aqui é o Nefertiti, Ó. né, que é uma faraó egípcia. Não faria hoje em dia, mas enfim, né? Na época foi importante pra mim. Aqui eu tenho o Mano Brown, não dá pra puxar, mas enfim, tem o Mano Brown e Malcolm X aqui. Ele é bastante relevante pro seu Mano Brown. Sim, Mano Já vi que Brown. você trombou com ele também. Sim, poxa, gravei o Mano a Mano, inclusive. Então, aí. Tá esperando sair, né? Mas enfim. E aí tá a favela aqui também, no peito eu tenho escrito revolucionário. Nem precisa Aqui- explicar o porquê. Brasilândia, tentando lembrar, 1804, Revolução Haitiana, que também foi uma A revolução melhor fodida. direção do mundo, na minha opinião. Sim, Melhor. de verdade. Laroê, saudação a Exu e Pombagira. Uhum. Na perna tem Lampião de um lado, Isso. Maria Bonita do outro, que eu tô terminando ainda. No pé eu tenho Marighella, que é um revolucionário foda, né? Sabemos quem é. E do lado aqui tem a favela e o moleque com uma bola. Acho que é só essas. Mas tipo, qual a relevância da Maria Bonita e do Lampião pra tu? Tipo, não me aprofundo, perguntando tipo, Sim. o avulso mesmo, não me Só aprofundo sobre Na sobre minha eles. cabeça, não sei porque é sobre seus pais e suas mães também serem nordestinos. Tem a Nossa, ver, nordestino. tem a ver, sim. Eu procuro fazer tatuagens, como eu falei bem no comecinho, né? Uhum. Eu falei assim, eu procuro honrar muito a minha ancestralidade, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é um ensinamento das religiões de matriz africana, né, onde a gente cultua a nossa ancestralidade. É um ensinamento do movimento negro, onde a gente tem que honrar quem veio antes, quem estava lutando antes. Sim, pegar nossas origens, né? É um ensinamento do hip hop, do rap também, é respeitar também quem estava na caminhada há mais tempo. Então eu procuro fazer essas tatuagens que simbolizem as minhas raízes, né? Além de referências, né, como Marighella, as minhas raízes. Então, minha raiz negra, eu tenho várias tatuagens fazendo essas referências. Minha raiz nordestina, né? E aí vem parte porque eu tatuei Lampião e Maria Bonita. Minha raiz indígena, que eu ainda vou fazer também. Na verdade eu já fiz, agora eu lembrei, eu tenho uma tatuagem aqui atrás do pescoço, já tenho esquecido. Tem um cocar, Dá pra você virar aí pra ver? acho Aí dá pra pegar, Dá pra ver? Deu pra ver tranquilo. Então, tem representa o quê? um cocar e tá escrito Tibira. Isso. Tibira, ele foi um indígena homossexual que foi assassinado pela igreja Ó, em 1614, se eu não me engano. Então, no contexto da colonização do Brasil, onde os portugueses chegaram impondo o cristianismo para os indígenas, eles, não só o cristianismo, né, imporam várias coisas do cristianismo, imporam a língua portuguesa, imporam a heterossexualidade, e esse indígena, que ele era gay, ele foi assassinado só por isso. E foi assim, acho que a morte mais cruel que você tem registro na história do Brasil. Ele foi amarrado na boca de um canhão e eles explodiram o canhão. E o corpo dele foi cada pedaço para um lado. Enfim, então eu fiz essa tatuagem. E só para fechar da questão do Lampião e Maria Bonita, assim, né? Eles têm uma história, o cangaço, de um modo geral, eles têm uma história que é controversa, que é cheia de polêmicas, né? E nesses últimos meses acho que esse debate também cresceu, porque teve uma escola de samba que homenageou o Lampião e o cangaço, né, no carnaval, e a grande mídia, políticos de direita, enfim, começaram uma grande campanha de difamação, né, contra o Lampião e Maria Bonita, o cangaço. Já existia há muito tempo, eles sempre difamaram, falaram que eram isso, que eram aquilo, né? Mas nesses últimos meses eu vi que cresceu muito. Mas, mano, o cangaço, ele, assim, eu não vou contar toda a história que é longa, mas bem resumidamente, foi um movimento de pessoas do sertão, do Nordeste, que lutavam contra a violência policial, contra os grandes fazendeiros, latifundiários que tinham lá na região oprimindo, os coronéis, né? Naquela época o Brasil vivia no coronelismo, começo do século XX, e no final, né, lutando contra essas injustiças e desigualdades, eles foram todos assassinados pela polícia e decapitados também. Até falando sobre esse parte do cangaço, desculpa até te interromper Não, naquela de fala. É até importante falar como o cangaço começou, né? Foi uma revolta que teve dos negros em cima de uma cidade branca, não lembro agora, acho que foi a cidade de Caxias. Sim. Que Balaiadas. foi as balaiadas.
Teve a revolta das balaiadas, que foi quando os negros, né, invadiram mesmo a cidade de Caxias os brancos estavam roubando feijão, roubando uma parte de coisa, não dando dinheiro. Você não quer hoje ainda, né? Você não quer hoje ainda, tá ligado? E quando eu vi isso até numa sala, num desenho que a professora passou pra nós assistir, que explicava a história brasileira. E nisso explicava como sempre a história brasileira era feita com branco dominando outra classe. No começo com os indígenas, depois com os negros e depois até com os pobres. Foram vocês dominando os pobres, que é o caso da ditadura. Sim. Entendeu? Tipo, o Brasil é tipo uma história sangrenta, onde sempre uma classe quer ser maior que a outra. Sempre uma classe quer deixar a outra com menos. Por incrível que pareça, essa classe é sempre a branca. E por incrível que pareça, essa classe é sempre a branca. É a mesma classe desde sempre, né? Não teve muita mudança assim de poder como teve em outros países. Só mudou os nomes, de brancos com burgueses, de branco virou burgueses. Não, é que assim, né? O branco é a raça deles, a classe é a classe burguesa, antes era a classe dos senhores de engenho, mas são as mesmas famílias, essa é a questão, tá ligado? Então são as mesmas famílias que antes eram uma classe e depois viraram outra classe. Outras nem mudaram muito, né? Porque aí nos interiores do Brasil ainda existe muito trabalho escravo e esses senhores de escravos aí, tá ligado? Que ainda continuam numa posição muito parecida e são quem mandam no Brasil de fato. Assim como você vinha falando que de carregar a sua ancestralidade, eles pensam da mesma maneira, eles carregam com ele, fazendo com que não mude, o sistema continue da mesma maneira. Mas agora, trocando o assunto também, tu citou homossexualidade, que é um assunto que eu gostaria bastante de conversar contigo. Porque tu é completamente fora do estereótipo, mano. Da hora pra porra conversar contigo e saber que eu tô conversando com um homossexual. Não que isso influencie em nada, tipo, mas é da hora saber que você quebra o estereótipo. Isso influencia algo na sua vida? Tipo, isso muda? Você percebe olhares ou diferença quando você fala que você é homossexual? Sim. sim. Então, a homofobia ela se manifesta de várias formas, né? Assim como eu estava falando do racismo se manifesta de várias formas, a homofobia também, né? Então, eu já sofri homofobia muito mais diretamente, muito mais escrachada antigamente, quando eu era mais novo, porque eu não tinha esse estilo, né? Então, quando eu me assumi com 15 anos, e aí nesse período, entre os meus 15 e 16 anos, eu me vestia de outra forma, eu era mais afeminado, digamos assim. Inclusive, eu acabei chegando muito nessa pessoa que eu sou hoje, por muita homofobia que eu sofri. Hoje, quando eu falo que eu sou gay, muita gente acha que, tipo, nossa, mas você nem parece, nossa, mas... Tipo não assim, chegou a botar fé, não como chegou se fosse um elogio, tá ligado? Não parecer gay. Entendi. É uma coisa boa, tá ligado? Sendo que eu só sou assim porque eu sofri muita violência. E se eu não tivesse mudado, talvez eu estaria morto hoje, tá ligado? Porque eu já sofri nessa época que eu era 15, 16 anos de idade. Então eu sofri a homofobia mais pesada, de ameaça de morte, violência... Você chegou a receber agressão ao tipo? Agressão física não, mas eu sofria muita violência dentro da minha própria casa, assim, né? Desde ameaças até... Violência, você diz mais violência psicológica? Psicológica, verbal, mas física já aconteceu também. Inclusive o auge, assim, foi num dia que eu tinha um cabelo bem grande, era um black, né? E meu pai raspou à força meu cabelo, aquilo foi uma coisa muito violenta, assim, pra mim. E depois desse dia isso mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito com quem eu era. Eu fiquei muito mal depois disso, durante muito tempo. E aí eu comecei a ir mudando quem eu era, tá ligado? Então eu fui meio que perdendo um pouco. E olha que curioso, né? Eu citei esse caso do indígena, o Tibira. E os dois primeiros casos de LGBTfobia que tem registro no Brasil foi com um indígena gay e com uma travesti africana, que era escravizada, que era a Chica Manicongo. Ela foi trazida para o Brasil, né, da África para ser escravizada, e ela era uma travesti. E a igreja também ameaçou ela de matar ela queimada viva, e ela teve que deixar de ser quem ela era para não ser morta, né? Então ela parou de ser... Buscou uma nova personalidade, porque aquela não estava agradando os outros, os outros estavam querendo... E ela poderia morrer, atrocidade. tá ligado? Então ela teria que se enquadrar num padrão masculino e cis, heteronormativo para não ser morta, né? Então, é assim até hoje, né? Então essa violência que eu sofro hoje, ela é consequência também de um projeto colonial de país, né? De que aconteceu aqui no nosso país, né? Então a colonização, ela não trouxe só o racismo, ela não trouxe só essa desigualdade de classe, ela não trouxe só... Exato, ela trouxe a LGBTfobia, ela trouxe o machismo. Enfim, agora trazendo para o hoje, né? Por conta da minha aparência, eu acabo me blindando mais da homofobia, né? Porque ninguém vai bater o olho em mim e falar, ele é gay, vou discriminar ele, tá ligado? Então, nesse sentido, ficou muito mais suave pra mim. Agora, às vezes tem essa questão que você falou, das pessoas não acreditarem, tá ligado? Tipo assim, isso aí
foda-se, né? Isso é uma coisa mínima, mas é desagradável, né? As pessoas ficarem Desacreditar de que você é, se você desacreditando falou ou que é isso. ficarem meio assim, ou quando vem com essas frases, nossa, nem parece, mas por que parece gay? Uhum. É porque as pessoas têm muito estereótipo na cabeça delas, né? As pessoas, Isso é afirmado, esse é o estereótipo. as pessoas nem entendem o que é ser gay, tá ligado? Você fala que você é gay, as pessoas já falam, ele gosta de fazer determinada coisa. É, por Tipo isso assim, que eu queria conversar com você sobre esse Muita assunto. gente não sabe nem que existe ativo e passivo. Então, né? Eu não ia nem chegar nesse ponto mais direto, você já chegou. Mas é isso, tá ligado? Então, é gay, então ele gosta de sexualmente fazer determinada coisa, tá ligado? Então, tipo assim, ser gay nada mais é do que você é um homem que sente atração física, sexual, romântica, afetiva por homens, tá ligado? Não é, você é gay, então você ouve Beyoncé, Lady Gaga, bate cabelo. Não necessariamente, pode ser que sim e ok, tá ligado? Mas não é isso que classifica alguém como ser gay. Assim como o que classifica alguém como ser hétero não é ser um escroto, que, machista, que, enfim, né, gosta de jogar bola. E, assim, tem os estereótipos, mas não é o que classifica a pessoa como hétero. A pessoa pode ser hétero, um homem pode ser hétero, e ele também pode, se ele quiser, usar uma roupa tal, passar uma maquiagem ou coisas do tipo, tá ligado? Porque o ser hétero que classifica você, o homem, como hétero é sentir atração por mulheres. Ponto, tá ligado? A atração é uma coisa interna, ela não tá no externo, ela tá dentro de você. Então, estando dentro, sim, e estando dentro, não tem uma coisa do lado de fora que classifique, tá ligado? Que caracterize, que categorize. E ninguém ensina a amar, né, mano? Ninguém ensina a amar. Não pode Ninguém o quê? Ninguém ensina a amar, tá ligado? Ensina a amar? Ensina a amar. Isso. Eu entendi, ensina o mar. Não, a amar. A amar, entendeu? Eu falei baixo. Mas ninguém ensina, tá ligado? A outra pessoa a amar. A gente não pode se policiar, tipo, falar, não, é errado, os dois tá ali. Mano, os dois se amam. Amor é amor, independente de tudo, tá ligado? Isso é assim como bizarro. uma mulher ama um homem, outro homem pode amar outro homem, tá ligado? Eu sou hétero, mas tipo, tem que ter na cabeça, tá ligado? Que tipo, tudo é normal. A pessoa tem sentimentos assim como você, a pessoa também tem uma vida trabalhista como você. Assim como a pessoa pode ter uma vida amorosa com a mesma pessoa do mesmo sexo, assim como você, tá ligado? É simples, né? Simples. Então, aí, é só pra fechar essa questão, quer dizer, se quiser perguntar mais, pode ficar à vontade, mas essa questão que eu ia falar também é que, assim, como que a homofobia se manifesta mais comigo hoje em dia? Geralmente é quando eu tô junto com outro cara, tá ligado? Porque se eu estiver sozinho, não tem como, né, Você não vai chegar em você e falar, você é homossexual. Agora, quando eu tô ficando com o cara, tá ligado? Seja porque, sei lá, às vezes eu tô andando de mão dadas em público, às vezes eu tô beijando em público, tá ligado? Aí, nesses casos, às vezes acontece, né, de xingamentos, comentários ofensivos, olhares tortos e coisas do tipo, assim, né? Só que também tem outra coisa, né, que eu acho da hora essa mistura de estereótipos, né? Porque tem o estereótipo do gay, mas tem o estereótipo do maloqueiro também. Então, as pessoas, elas me olhando sozinho, o estereótipo é o quê? Um cara violento, ladrão, sei lá. Imagina, coloca esse lugar. Agora, você é meio louco mesmo pra pensar. Agora, quando junta eu e outro cara que às vezes, a maioria dos caras que eu fico também tem esse estilo, tá ligado? Então, as pessoas já bugam a cabeça delas, e aí ela quer discriminar, só que ela também tá com medo, tá ligado? Porque ela fica meio fácil. Mano, todo mundo dracão, será que eu falo ou não falo? Entendeu? Então já é uma forma de blindar do preconceito também. Assim, como você falou, né? Esse estilo é tudo mandracão, mano. Eu imagino quantas vezes você já não teve que dar fora até em mulher mesmo, né? Porque, tipo, querendo ou não, até a própria mina se interessa. Você é todo mandracão, tipo, você é mais pra frente, então a mina já vai ficar como? Mano, acontece muito. E é muito engraçado porque acontece nas palestras, nas escolas, mano. As meninas vêm dar em cima de Ai, não vai. As meninas chegam assim, eu passo seu WhatsApp, meu hoje não. Aí não vai, não. Não, é nas palestras, é na internet, né, no meu Insta, nos rolês, nos bailes, assim, eu tô aqui num baile e aí acontece de uma mina começar a dançar na minha frente, eu fico, Começar a o que dançar eu faço agora? mano. E aí, o que eu faço agora? É foda, mas é isso. É da vida, né, mano? Que propicia tudo. E você reage como na reação dessa, numa situação dessa? Você reage como? Depende, mano, às vezes eu fico só parado assim. Colocando no seu lugar agora, tipo, não consigo parar pra pensar. Mas depende da loucura que ele tiver na cabeça, eu já também no baile. Depende da loucura que ele Depende tiver na cabeça. também, né? Porque às vezes, às vezes assim, né? É uma brisa, tá ligado? Essa questão. A sexualidade ela é uma coisa muito complexa, sabe? Muito controversa. Muito complexa, muito controversa. Eu acredito, sinceramente, pra mim a sexualidade ela não é uma caixa aqui e outra caixa ali. Não é algo definido. Tipo assim, é definido, só que eu acho que não é quadrado, não é limitado, tá ligado? Tipo assim, você é 100% gay e você é 100% hétero. Eu acho que ninguém é, tá ligado? Eu acho que todo mundo em algum momento na vida, pelo menos no momento, tem sim algum desejo
com uma pessoa ou do mesmo gênero ou do gênero oposto. Porque eu sou gay, mas às vezes eu fico com mulher. Porque tem contextos específicos e mulheres específicas que eu sinto interesse. Parece a situação mudar. Assim como eu tenho um monte de amigos héteros que ficam comigo de vez em quando e eles continuam se considerando héteros, tá ligado? E eles falam, mano, é só com você. Eu só sinto interesse em ficar com você. Outros caras não. Ou em outros contextos não, sei lá, se eu tiver sóbrio não. Então, tá ligado? Como é um bagulho muito complexo até pra definir, pra entender, tá ligado? E eu acho que, mano, o ser humano é cheio dessa, querendo pôr isso é isso e não vai mudar. Isso é isso, Sim. isso é isso. E uma coisa O ser humano engraçada, é complexo, né? O ser humano também é complexo. eu ouço de muita gente assim, eu não quero nem testar porque vai que eu gosto, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa ela tem o próprio receio de que ela gosta. Ela não quer se descobrir, tá ligado? Porque quando você começa a se questionar, pra maioria das pessoas a tendência é descobrir. Porque a sexualidade ela é uma coisa que, tipo, não é que você vira. Eu virei gay, tá ligado? Um belo dia eu acordei e falei, hoje eu quero ser expulso de casa, apanhar na escola e ser xingado na rua. Não, tá ligado? Você descobre. E você descobre conforme um processo, tá ligado? Porque a gente nasce a partir dessas imposições heteronormativas que, como eu falei, vem desde a colonização. Então você é afeminado, você vai ser queimado vivo, você vai ser explodido num canhão. Então a gente inclusive, né, quando eles foram matar o Tibira, eles chamaram todos os outros indígenas para assistir. Olha aqui ó, o que acontece com vocês se vocês forem gay também. Na época eles chamavam de sodomia. Pra dar um requinte maior à crueldade. Exatamente. Então aqui ó, vai servir de espelho para os outros. Então todo mundo vendo isso, vendo como que o gay é discriminado, como que o gay apanha, o gay não sei o que, ninguém quer ser. Fala, então eu vou ficar aqui retraído na minha porque eu não quero, tá ligado? Só que às vezes, conforme você vai crescendo, você começa a se questionar, fala, cara, será que eu não sou? Será que... E esse será, ele desencadeia um processo de você começar a questionar as coisas, tá ligado? E quando você vai questionando, você chega num momento lá no futuro que você descobre, você percebe, fala, eu sou isso. Tem que procurar. Se você se questionar sobre isso, você... É algum momento, se for pra ser, vai ser. Exatamente, tá ligado? Então, por isso que muitas pessoas não querem nem questionar. E esse não querer questionar é o que leva a falar, não, eu não quero que se fale sobre esse assunto, eu não quero esse assunto nas É o escolas. que gera travas, é o que gera, tipo, as pessoas não querem conversar sobre isso. E aí vão falar que gera preconceito. se você falar que o gera. gay existe, isso é ideologia de gênero, você tá querendo influenciar os outros. Porra, você se sente influenciado a virar gay porque eu falei que eu sou gay, tá ligado? Então, alguma coisa tem aí dentro de você, que você só tá querendo despertar. Não é eu que tô influenciando, ele tá aí dentro, só que vai despertar. Um fato interessante é que a humanidade mata homossexuais não só de agora, né, mano? Há muito tempo, porque tem gente que diz que a homossexualidade é mais ali com algumas religiões, pra você ter limite. E, tipo, desde aquela época, eles vêm matando homossexuais. Só que também, tipo, teve imperadores romanos que eram homossexuais. Sim. Inclusive, naquela época, na Roma Antiga, a bissexualidade ela era a norma. Ela não era como é hoje, que é uma coisa discriminada. Era padrão na sociedade. Da hora saber, não sabia disso, por Já, exemplo. aliás, tipo, a Roma, na Roma e na Grécia, né? Ali na parte que é a Macedônia, tá ligado? Os lados assim que já tem uma cota, mas os seres antigos eram muito conhecidos por causa de orgia e essas fitas, porque lá, tipo, a maioria das pessoas se denominavam como bi. Sim, então, a história da homofobia, ela tá muito ligada com a história do cristianismo, tá ligado? Tipo assim, aqui, entre os povos indígenas, a maioria deles, assim como povos africanos, a homo ou a bissexualidade era uma coisa totalmente naturalizada. Né? O próprio Tibira que eu citei, então era normal os indígenas, muitos, não todos, claro, né? São milhares de povos, centenas de povos muito diferentes, mas muitos deles era uma coisa normal. Não era só uma binariedade de gênero, só o masculino ou só o feminino, tinha um terceiro. O preconceito sobre a homossexualidade começou a ser imposto na Europa? Então, aí assim, a gente tem a nossa sociedade ocidental, né? Então do Oriente para lá é outros 500, mas do Ocidente para cá, a origem da homofobia é quando? É quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Que isso aconteceu ali no século IV, se eu não me engano, depois de Cristo, né? Por volta do ano 300, depois de Cristo. Então, na Grécia e na Roma Antiga, que é o berço do Ocidente, é o que eu falei, a bissexualidade era normal. Inclusive, eram sociedades muito machistas, muito patriarcais, onde a mulher só tinha a função de gerar filhos e cuidar dos filhos. Procriar e Procriar. E cuidar da casa. Nós aconteceu na sala, é que nessa época aí só era reconhecido como ser humano, como pessoa, homens, e se fossem ricos. Sim. Se você fosse homem e pobre, você não era reconhecido como cidadão. Exatamente. Então a mulher era só para gerar o filho, cuidar do filho e cuidar da casa. Todo o resto os homens faziam entre si. Não mudou tanto hoje em dia, né? Porém, né, tem umas mudanças, mas olha que curioso, né? Eu falo muito que, tipo assim, a nossa sociedade, apesar dela ser muito homofóbica, ela é muito homoafetiva.
os homens, eles são homoafetivos, homens héteros. O que isso significa? Homem hétero só demonstra afeto por homem hétero. Então, homem hétero só convive com homem hétero, só gosta de ouvir cantores que são homens héteros, só admira homens héteros, tá ligado? Você fala assim, quais... Isso é algo bizarro para pensar, né? Então, chega em qualquer cara hétero, assim, quais pessoas, músicos que você ouve? Ele não ouve mulheres. Ele não lê livros escritos por mulheres. Tem atração por mulher, mas nada referente a mulher ele gosta. A atração por mulher é só sexual. Não é uma atração afetiva, não é uma atração de admiração. Isso tudo só é feito entre homens. Isso é uma homoafetividade, tá ligado? Então o homem hétero, eles jogam futebol juntos, depois tomam banho junto, dormem junto e dá rolê junto. A mulher, ela praticamente só tá lá pra transar. E na Roma e Grécia Antiga era assim também, só que era num nível tão a mais que os homens também só tinham relações sexuais entre eles. Tá ligado? Então, relação sexual por prazer era entre homens, porque a mulher não precisa sentir prazer. O sexo com a mulher é só pra procriar, o prazer é só pros homens. Aí... Caralho, isso é curioso pensar. A partir da criação da religião, começou tipo, a se olhar com mulher diferente. Da religião cristã, porque eles tinham as religiões deles lá que não eram homofóbicas. Quando falo religião, já me vem na cabeça automaticamente o cristianismo. O exército de Esparta, eles faziam uma orgia entre eles antes de ir pra guerra, porque acreditavam que a Hades ia abençoar eles, ia fortificar eles para eles irem bem mais preparados para a guerra. Então, aí você vê, né, como tem religiões que são homofóbicas e outras que não são. Por exemplo, eu falei que eu sou da Umbanda. Se você for na Umbanda, o que você vai mais ver é LGBT. Principalmente pai de santo. É raríssimo você achar um pai de santo hétero. Foi a maioria dos homofóbicos, a maioria dos homossexuais que eu convido, a maioria são ou do Candomblé ou da Umbanda. Exato, porque a gente é criado no meio cristão, lá dentro a gente é rejeitado, discriminado, a gente sai e vai pra macumba, porque ali dentro a gente aceita. Inclusive porque... Todo ser humano é criado no meio cristão, porque o cristianismo está no mundo todo, né? O cristianismo, principalmente aqui no Brasil, a cada esquina você vê 2 igrejas. Exato. Então, por exemplo, a religião cristã, ela é uma religião monoteísta, né? Ela só tem um Deus, e esse Deus ele é representado como um homem branco e lá, né? Agora, a Umbanda, o Candomblé, as religiões dos povos lá da Grécia e Roma Antiga eram religiões politeístas, né? Tem vários deuses. E esses deuses, eles não são necessariamente homens ou mulheres. Eu mostrei aqui pra vocês, o Xumaré. Ele não é nenhum dos dois. Ele é os dois, na verdade. Tá ligado? Então, assim... Ser criado. Então como que uma religião, assim, onde você tem divindades que são... ao mesmo tempo masculino e feminino, como que você vai ser LGBTfóbico, tá ligado? Não tem como. Mas enfim, então, voltando. O que você crê. Exato. A verdade é que o cristianismo ele é machista e homofóbico. Tipo, o cristianismo tem, eu não vou ficar citando aqui, mas tipo, tem umas palavras muito machistas dentro da Bíblia, tá ligado? Sim. Assim, homofóbicas também. Então, o cristianismo ele tem uma outra raiz de civilização, né? Então eu estava falando da civilização greco-romana, e aí tem a civilização hebraica lá, que é a raiz de onde veio o cristianismo, que era uma sociedade muito mais patriarcal, machista, homofóbica, etc. E aí, apesar de que, né, Jesus nunca falou nada homofóbico, né? Isso está em outras partes ali da Bíblia. Machismo. Exato. Exato, né? Então o cristianismo em si não é homofóbico, né? O que é homofóbico são textos de outros livros da Bíblia, né? O famoso Levítico e outros, né? Mas enfim, então, nos primeiros séculos do cristianismo depois de Cristo, os cristãos foram muito perseguidos, né? Então eram torturados, mortos, né? Comidos vivos por leões lá nas arenas do Império Romano. Só que depois ele começa a crescer tanto que o Império Romano ele fala, não tem mais como a gente bater de frente com isso. Vamos se apropriar disso. Vamos se apropriar. Então esse é o movimento que as elites sempre fazem com tudo que vem do povão, tá ligado? O primeiro momento é o quê? Vamos reprimir até tentar destruir esse movimento. Não conseguiu, a gente se apropria. Então foi feito isso com funk, foi feito isso com rap, com a capoeira. No começo da entrevista, por causa dos negros na faculdade. Só vai Exatamente. chegar um ponto que eles não vão aguentar, eles vão ter que se apropriar. Exato. Então você tenta massacrar esse movimento para suprimir ele, para acabar com ele. Quando você vê que não consegue, é mais forte do que você se apropria e muda ele como você quer. Por exemplo, a Globo, né? A Rede Globo, que as pessoas acham que a Globo é de esquerda porque a Globo fala de racismo, fala de machismo, ela não é de esquerda. Ela é uma da direita liberal burguesa que viu esses movimentos crescendo aí nas últimas décadas e falou, a gente tem que se apropriar deles para que eles não... Ele solta o que o pessoal Não gosta destrua quer a ouvir. gente. Ele fala o que o pessoal quer ouvir. É isso. E aí eles vão falar um discurso supostamente antirracista, antimachista, mas que agrada ao mercado, ao liberalismo, que não bate de frente com o sistema, tá ligado? Então assim, pro sistema, porque a essência do liberalismo, do capitalismo é isso, tá ligado? É defender o modo de produção capitalista. Se você tá mantendo o modo de produção capitalista, foda-se se o dono da empresa é negro, se é gay, tá ligado? Eu já trabalhei pra patrão gay,
Eu era explorado do mesmo jeito, tá ligado? Os meus patrões eram gays, me demitiram, tacaram foda-se em mim, sendo gay, e sabendo que eu era gay também, tá ligado? Então, ter um patrão gay, negro, mulher, pra mim é diferente. Se o patrão é patrão, ele é patrão e foda-se, tá ligado? Ele que manda e obedece. Então a Globo ela vai falar assim, que legal, aqui, né, a gente tem 2 apresentadores negros no Jornal Nacional. 2 apresentadores negros falando a favor do novo ensino médio, falando contra as greves, falando contra o sindicato, falando várias pautas que agrada a elite, tá ligado? Enfim, então o que eu tô falando a elite ela tenta bater no movimento até destruir ele, quando ela não consegue, ela se apropria. Foi isso que aconteceu com o cristianismo. Então eles bateu, não conseguiram destruir o cristianismo, se apropriaram e desvirtuaram completamente. O cristianismo ficou muito forte, né? Esse bagulho, tipo, porque se apropriaram, o cristianismo ele chegou a dominar uma parte do mundo. Sim. A igreja católica, mano, além de dominar, a igreja católica também foi muito filha da puta com a Itália naquela época. Eu falei que era Roma e que hoje em dia é Itália, né? Foi muito cruel, foi muita tirana. Matando mulher foi muito pouco. Se mulher fazia achar, era um tipo de mulher pra fogo, pra fornalha. Então é isso que eu falei, né? Da questão de que eles se apropriaram e deturparam completamente. Além de fazer um negócio que foi muito crítico na época para o ser humano, que poderia até melhorar a evolução do ser humano, eles tiraram a inteligência do ser humano, queimaram livros, tiraram todo o requisito de inteligência, uma perseguição à ciência. E chegou na época mais legal, na época do renascentismo, que pra mim nasceu o maior gênio, na minha opinião, esse é o maior gênio que existe, que é Leonardo da Vinci. Que aliás até tem a suspeita que ele é homossexual e tal. E foi muito perseguido até por isso também dentro da época deles. Sim. Então, aí é isso, tá ligado? Então a elite da época do Império Romano se apropriou do cristianismo. Pra quê? Porque viu que o povão gosta do cristianismo. Não tem como a gente bater de frente com o que o povão gosta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso e vai deturpar essa palavra para controlar esse povo. Então, uma palavra que era... achar eles pensar que não mudamos nada, tipo, fazer mudança sutil, é tipo isso. Então... Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, tipo, eles têm diversos canais de televisão hoje que passa só... conteúdo cristão. Você acha que, tipo, esses canais são conteúdo para alienação? Sim. É aí que eu vou chegar, é que eu tô puxando lá atrás, eu vou chegar na atualidade. Então lá atrás, quando eles viram isso, eles falaram assim, a gente pode usar o cristianismo como uma ferramenta de controle da população. Eles mudaram uma palavra que era do não julgue para não ser julgado, ame o teu próximo como a ti mesmo, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Aí vira o quê? Vamos matar viado, vamos matar a mulher que faz bruxaria, vamos chutar a macumba e matar os macumbeiros. Isso é cristianismo aonde, tá ligado? Então eles desvirtuaram completamente para servir aos interesses da elite, para controlar o povo. Então, aí... o cristianismo ele passou a ser usado por todas as elites de todas as épocas, de todos os sistemas. Então antes era o Império Romano, os imperadores usavam o cristianismo para controlar o povo. Na sequência veio o feudalismo, veio os senhores feudais, a nobreza, os monarcas, depois os reis absolutistas, todos usaram o cristianismo para controlar o povo. Inclusive durante a Idade Média, a Bíblia só era escrita em latim, as missas só eram rezadas em latim, o povo não entendia nada que era falado, só tinha que abaixar a cabeça porque o padre estava falando, então é isso, e já era. Aí vem a colonização, né, a partir de 1500 que eles vêm dominar tudo aqui, eles começam a impor o cristianismo para os indígenas, para os africanos, começa a matar, né, quem era LGBT, cientistas, mulheres solteiras, que eram consideradas bruxas, né, e por aí vai. E aí depois vem o próximo sistema, que é o sistema capitalista, a burguesia continua usando o cristianismo para isso. E aí chega nisso que você falou hoje, esses canais de televisão, R.R. Soares, Edir Macedo, que é o dono da rede Record. Então eles usam até hoje, tá ligado? Então tipo assim, Thiago, então eu não posso ser cristão. Pode, tá ligado? Mas você tem que voltar no cristianismo que ele era na sua essência, o que Cristo criou. Tem que se aprofundar nisso para se apropriar disso, né? Você tem que se aprofundar nisso para poder crer nisso. Exato, porque na época que o cristianismo surge, não tinha hierarquia, não tinha essa de, eu mando em vocês, vocês obedecem porque eu sou pastor, eu sou padre, eu sei o que é melhor para vocês. Não, eles viviam em comunidade de fato, tá ligado? E depois, quando o Império Romano vai se apropriar, eles se apropriam de uma... Porque o cristianismo ele começa também a criar vertentes lá no seu início, né? Então tinha essas vertentes mais comunitárias e tinha as vertentes mais hierárquicas, né? Onde tinham líderes e tal, e eles vão pegar esses que tinham os líderes, porque se aproxima mais da hierarquia do império, e eles se aliam com os líderes ali, né? Que vai se transformar na sequência no Papa, nos bispos, né? Aí alguém vai falar assim, mas eu sou evangélico, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a igreja protestante vem de uma mesma lógica também, né? Porque vão falar assim, mas quem matou os indígenas e não sei quem foram os católicos. Não, os Estados Unidos foram colonizados por protestantes, né? Os evangélicos fizeram a mesma coisa. Enfim, e aí, enfim, né, eu contei toda essa história que a gente estava falando da questão da homofobia, né? Que ela é institucionalizada no Ocidente a partir disso. A partir do momento em que você vê o Império Romano, a homossexualidade era normal, a partir do momento em que o cristianismo se torna a religião oficial, aí é o inverso.
é considerado como sodomia e é um pecado grave, começa uma perseguição, pena de morte, ser queimado em fogueiras, torturados, etc. E aí vai até hoje. A quadra de apropriação da religião tipo, mudou radicalmente o convívio das pessoas. Porque, tipo, eles tinham uma maneira de ver o mundo, eles se apropriavam de orgia, etc. Mas conforme o tempo passou, que eles se apropriaram da religião, mudou tudo o convívio deles. É isso, porque a Bíblia ela traz uma série de princípios ali, né, que vem daquela sociedade judaico-cristã, o povo hebreu lá, né, das antigas, e aí o que eles entendiam ali como sendo a visão de mundo deles passou a ser imposto em uma outra civilização, que era a civilização greco-romana, e depois para outras que não tinham nada a ver, que eram os africanos e os indígenas, né. Mas tem uma questão também desses trechos bíblicos, né, que tem partes que são homofóbicas. Então, basicamente, que tem um contexto ali que era para uma mensagem para um povo específico, dentro de um contexto específico, que depois acabou sendo generalizado para tudo, tá ligado? Que é uma descontextualização total do que está escrito também. Você falou até que foi um partidário africano, até comenta, especial comenta isso, é que os evangélicos, católicos, os hebraicos, tá ligado? Os cristianismos saíram da África, né? Muitos acham que é da Europa, da própria Europa, pela imagem que é criada de Jesus e tal. Sim. Então, esse é outro ponto. Esse é outro ponto, como que o cristianismo ele foi usado. A questão é essa, tá ligado? O problema não é o cristianismo, o problema é quando a elite se apropria dele e passa a usar ele para os seus interesses homofóbicos, racistas, machistas, etc. E a questão racista é essa. Então eles chegaram na colonização impondo várias coisas, impondo um novo modo de vida, uma nova cultura, uma nova língua e uma nova religião. E essa religião é baseada em você idolatrar um Deus branco, tá ligado? Um Deus supostamente branco, louro do olho azul. E esses povos eles são ensinados no seu inconsciente de que eles são inferiores porque eles não se parecem com a divindade. Resumidamente, as pessoas foram tipo, forçadas a começar a crer. Sim. E aí tem o que você falou também, né? Que, primeiro, Deus, pra mim, nem tem uma imagem humana, né? Não vejo Deus como alguém, tá ligado? Ele não é alguém, ele é algo, tá ligado? Ele não, né? Não é nem ele, a gente fala ele. Enfim. E Jesus definitivamente não era branco. Muito menos caucasiano, loiro, do olho azul, assim, de forma alguma. Essa imagem foi inventada, inclusive para isso, para introjetar o racismo inconsciente desde a colonização até hoje. E isso se reproduz até hoje quando a gente vê as novelas da Record, por exemplo. Né? Começou uma nova novela aí essas últimas semanas que eu estava assistindo lá a propaganda, é um absurdo. Todo o elenco é caucasiano, é branco, assim. Então, uma coisa que é engraçado saber, tipo, é espantoso as pessoas saberem, tipo, dou exemplo pra você, minha mãe. Eu tava me profilando sobre Jesus, fui pesquisar e vi lá que ele possivelmente poderia ser negro, bem provavelmente. Tipo, era capaz de ele ser negro. Falei pra minha mãe falou, meu filho, não fala isso. Que isso? Jesus negro, não fala isso, meu filho. Falei, mãe, não tem como ele ser branco, mãe. O branco do olho claro, cabelo liso, qual a probabilidade disso acontecer, mãe? Não tem como. Para de crer nessa imagem, que essa imagem não é real. Isso é algo que estão criando e a senhora tá crendo nisso. Mas não, meu filho, para de ver essa internet, para de ver essa internet. Não, e você vê como é uma coisa inconsciente, tá ligado? Dentro do inconsciente Já da tem população está introjetado que a divindade, ela só pode ser branca. A superioridade, ela é branca. A inteligência, ela é branca. A bondade, ela é branca. Então, essa imagem do Jesus branco, ela baseia o racismo ocidental. É algo que tá no subconsciente, no inconsciente, mano. É o que faz. Já tem implementado aqui. É o que faz alguém olhar pra gente na rua e pensar, isso aí é um trombadinho, isso aí vai me roubar, eu vou esconder meu celular, eu vou atravessar a calçada. Porque a gente é o oposto do bom, do bonito, do inteligente, do superior, da divindade, da espiritualidade. A gente é o oposto disso. Inclusive, eles vão pegar as religiões dos africanos e dos indígenas e vão demonizar. A imagem que as pessoas têm do diabo é a imagem de Exu. Aquele diabo com chifres, uma capa preta, vermelho, é Exu. A Bíblia não descreve o diabo. Em que momento a Bíblia fala diabo é um vermelho com capa preta, chifres e um tridente? Escreve em Jesus. Exato. Exato. E aí, tipo assim, aonde que a Bíblia fala que o diabo segura um tridente? Tá ligado? Então toda a imagem do diabo que a gente tem, ela foi construída baseada nas outras religiões que o cristianismo quis demonizar. Isso vem antes da colonização, tá ligado? O caldeirão, que muitas vezes o diabo, em vários retratos tem ele com um caldeirão com as pessoas queimando ali dentro. Isso é pego das bruxas, das consideradas bruxas, né? Durante a Idade Média. O tridente. Poseidon usava tridente, mas Exu também tem um tridente. Os chifres. Aí eles pegaram imagens de deuses
pagãos da época, né, dos povos gregos também, romanos, povos pagãos ali da Europa, depois os povos africanos. Então tudo tem retratos do diabo com cocar, por exemplo. Tem um quadro do diabo com cocar. Isso foi da onde que eles pegaram? Dos indígenas. Então eles foram demonizando todas as religiões dos negros e dos indígenas. E a religião do branco é a verdadeira, né? Uma coisa que é até curiosa, independente da sua religião, mesmo sua ateu, por exemplo, mas um fato é que Jesus existiu, Jesus realmente passou pela terra, e é questionável, mano, um bagulho que eu levo pra mim, eu queria até te perguntar, você acha que Jesus foi uma das pessoas mais influentes que já existiu no mundo, ou foi a mais, né? Eu acho que foi a mais influente, né? Mas ele também foi a mais influente. Por falar de religião, você acha? Não, porque a elite se apropriou dele, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que se não tivessem modificado quem foi Jesus, ele não seria a pessoa mais influente do mundo. Se fosse mantido o Jesus verdadeiro, esse homem não branco, eu não vou nem dizer negro, eu vou dizer não branco porque ele poderia ser pardo, entre aspas, né? O povo ali do Oriente Médio, né? Não necessariamente escuro, mas branco ele não era. Então, como um homem não branco, um homem da periferia, tá ligado? Jesus viveu na Galileia, era a periferia do Império Romano, era um povo dominado pelo Império Romano, tá ligado? Então era um homem não branco, pobre, filho de carpinteiro, periférico, viveu ali, né, na periferia do Império Romano. Ele pregou entre os dele, né, entre os judeus. Jesus nunca falou assim, eu vou lá converter a elite romana. Ele estava pregando entre os irmãos dele, o povo dele, tá ligado? Enfim, e era essa mensagem de união, de não julgue para não ser julgado, né, etc. Defendeu uma mulher acusada de adultério, falou assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, etc, tá ligado? Então, se fosse mantido esse Jesus de verdade, ele não seria a pessoa mais influente do mundo, porque ele vai contra absolutamente tudo que o nosso sistema defende. Então, o nosso sistema é um sistema que defende a desigualdade, que defende que as pessoas sejam individualistas, que quer que todo mundo se foda, tá ligado? Jesus é o oposto disso. Eles precisaram criar um outro Jesus que não era o Jesus verdadeiro, que é um Jesus caucasiano, rico, né, retratado com uma coroa, todo pomposo. Não é por acaso que as imagens que a gente tem de Jesus, ele está sempre com roupas vermelha e azul. Porque naquela época, bem antigamente, vermelho e azul eram as roupas mais caras de ser produzidas, os tecidos mais caros de ser produzidos. Então Jesus era associado diretamente com a realeza, tá ligado? Maria também, né? Enfim, que é muito chamada de rainha também. Então essa associação de Jesus com um cara rico, da realeza, da nobreza, da elite. E hoje, né, essa apropriação de Jesus do cristianismo pela extrema-direita, onde a pessoa ela tá ali falando bandido bom é bandido morto, e tem que torturar mesmo, né? O Brilhante Ustra foi um herói. E falando que é cristão. Jesus ele foi preso, ele foi um preso, político inclusive. Ele foi torturado pelo Estado, pela polícia da época, né, que eram soldados romanos, era a polícia da época. Prenderam ele, torturaram ele, condenaram ele à pena de morte. Do lado dele foi condenado um ladrão. Ele virou para o ladrão e falou, hoje você vai estar no céu comigo. E aí hoje supostamente cristãos estão falando que bandido bom é bandido morto, que tem que torturar mesmo, né? Defendendo torturadores, defendendo a polícia, defendendo pena de morte. É o extremo oposto. Então, para Jesus ser o cara mais popular da história, ele precisou ser construído um Jesus que atendesse aos interesses das elites. Porque o Jesus verdadeiro é o oposto de tudo que as elites defendem. E esse Jesus aí, ele é apagado. Tá ligado? Para que a gente não nem saiba que ele existiu, né? Agora, mudando de assunto, até entrando num negócio que você falou agora da polícia da época, é a taxa de mortalidade da polícia em cima dos periféricos, né? E aliás, entrar numa coisa interessante, você já saiu como suspeito, né, mano, de um crime que você não cometeu. Sim. Teve uma imagem estampada, né? No site. Foi no... Assim, um parceiro meu que é advogado, ele estava analisando um processo de sequestro. E aí, dentro desse processo, tinha algumas fotos de pessoas suspeitas para ser reconhecidas pela vítima. E ele achou minha foto lá no meio. E aí ele mandou pra mim e falou, caralho, mano, olha só sua foto aqui nesse processo. E aí, um absurdo, tá ligado? E aí, tipo, eu tirei um print, postei no meu story. Aí teve uma página lá que pegou meu story e postou no feed e acabou que viralizou esse caso. Muitas outras páginas começaram a comentar sobre isso, até que o jornalista do João veio falar comigo.
E ele me entrevistou e depois ele entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, né? Para quem não sabe, a Secretaria de Segurança Pública é quem controla as polícias de um estado. E a Secretaria de Segurança Pública, depois de alguns dias, respondeu. Tipo assim, foi pior ainda, tá ligado? O fato da minha falta estar ali já era um absurdo, e a resposta deles foi mais absurda ainda. Eles falaram que eu tava ali porque eu tinha uma aparência suspeita. Então eles confirmaram, tá ligado? Que a gente já sabe. Eles foram zoados Sempre. Eles têm um padrão de reconhecimento que é racista, que é elitista, que é me preconceituoso. colocando no seu lugar e ficar indignado, cara. É revoltante. Tá louco. Só que é isso, tá ligado? O que a gente passa todo dia na mão da polícia militar nas ruas, eu passei ali na mão da polícia civil na internet, num processo. É a mesma coisa. Eles têm um padrão de quem é suspeito na cabeça deles, tá ligado? Eu já perguntaria lá, o que faz ser suspeito? Exato, tá ligado? Fala de tatuagem. E é isso, a polícia, a gente tem que entender pra que ela existe, né? Sim. Eu fico assim muito triste quando eu vejo as pessoas falando assim, tipo assim, as pessoas elas reconhecem a violência policial, que bom, mas elas falam assim, a polícia que tinha que me defender está me maltratando. Ela não tinha que te defender, a polícia não existe pra isso. A gente tem que quebrar esse mito, tá ligado? Isso é uma ideologia dessa elite que é propagada, colocada na nossa cabeça, Conto de fada. 24 horas por dia. A polícia existe para te defender, é para fazer a segurança pública, é para servir, proteger. Isso é mentira, a polícia não tem essa função. Na teoria é bonitinho, mas na prática mesmo não funciona. Ela nunca teve essa função. A prova foi até quando uma policial veio aqui na escola, veio fazer um debate, não, fazer uma palestra. Mas acabou tendo um debate, porque a gente chegou nesse ponto pra ela, mas perguntou, não, e o que você, tipo, acha sobre a violência policial, tá ligado? Perguntamos pro policial o que ele acha sobre. Ele é a pessoa que mais tem... Só que ela fugiu totalmente da pergunta. Ela fugiu totalmente da pergunta e trouxe uma resposta do que fazer. E mesmo assim, do que fazer não tinha credibilidade. Porque ela mandou a gente primeiro passar no hospital, depois de ser agredido, passar no hospital, e depois disso ir pra delegacia fazer boletim. Você acabou de ser agredido pro policial, É, agora vai falar com o policial. Vai fazer policial. o seguinte. Mano, e sempre que a gente fala de violência policial, o povo vem com aquele papinho assim, o povo que defende a polícia, né? Então quando você precisa da polícia, chama o Batman, então quando você for roubado. Eu fui roubado, fui na delegacia fazer o boletim de ocorrência, o delegado olhou pra mim e falou assim, não vou fazer, faça pela internet. Voltei, fiz o boletim pela internet, a seguradora não aceitou porque eu tinha feito o boletim errado. Aí eu coloquei como furto, né? Foi roubo, só que eu nem sabia a diferença. Aí eu fui na delegacia, né? Pedi pra ele me ajudar e ele falou assim, você fez pela internet, agora você se vira, volta pra lá e faz pela internet. Olha que filha da puta. Era melhor ter chamado o Batman, mesmo que ele ia me ajudar mais do que esse demônio, né? Então, mano, já tem favelado que quer falar que bandido bom é bandido morto. Ainda tem favelado que quer falar isso, mano. Você não é como o Kian fala, entre o Lula, o Bolsonaro, que fiz lá da minha quebrada. Então, né? Então, mano, é foda. Tipo assim, quando eu falei, a função da polícia não é essa, não é proteção, não é segurança pública, a função da polícia é qual? Controle social. Controle da população pobre, trabalhadora e, no caso do Brasil, especialmente a população negra e a população indígena, né? Esses dias foi o Dia do Trabalhador, né? Dia 8 de maio. 8 não? Dia 1. Dia 1 de maio. Eu confundi com 8 de março, foi o Dia da Mulher. 1 de maio, Dia do Trabalhador. Aqui no Brasil, as centrais sindicais foram fazer festa, em outros países eles fizeram manifestações, né? Lá na França, né, quem está acompanhando, está tendo muitas manifestações há muitas semanas contra a reforma da Previdência lá do presidente da França. E manifestações assim, bem confronto mesmo, tá ligado? Não é só ficar com cartaz assim, não, é indo pra cima mesmo. Decidido, querem mudar. E aí quando você vê os vídeos lá, você vê o quê? Um confronto de quem? Manifestantes com a polícia. Então vamos raciocinar aqui, tá ligado? O pessoal, o presidente está fazendo uma reforma da Previdência. O que isso significa? Ele vai mexer na Previdência Social e afetar principalmente a aposentadoria das pessoas. Agora elas vão ter que ter, se eu não me engano, 65 anos para se aposentar, sendo que antes era 62 ou 63, alguma coisa assim. Ou seja, aumentou o tempo a idade para se aposentar. Essa reforma da Previdência, que também foi feita aqui no Brasil, ela não foi feita, ela não saiu da cabeça dos presidentes, nem do Macron lá na França e nem do Bolsonaro aqui no Brasil. Ela saiu da cabeça da elite, da burguesia desses países, né? Então o presidente, ele é um fantoche da burguesia do seu país. A burguesia fala, quero que seja feito isso. O presidente vai lá e faz. É um teatro. É um teatro. A população, quem vai ser afetado? A população. Por exemplo, a reforma da Previdência que o Bolsonaro fez aqui, ela não afeta políticos, militares e juízes. Ela afeta nós, o povão, tá ligado? Então a gente aqui, ninguém vai se aposentar. Se essa reforma não for revogada, né? Eu espero que seja. Enfim, então, o povão é afetado. O povão se revolta, o povão fazer manifestação. Quem é que vai bater de frente com essa manifestação? É o presidente? Não. É a burguesia? É a polícia. É a população fardada. É a polícia. A polícia, ela tem essa função de controlar o povo.
quando as elites forem fazer coisas que vão prejudicar o povo, tá ligado? Ou mesmo se não estiver fazendo nada que vá prejudicar o povo, especificamente alguma política, tá ligado? Mas o sistema em si já prejudica a gente. O sistema em si já prejudica. Não precisa ter uma reforma da Previdência. Essas reformas, elas só vêm pra piorar o que já tá ruim, tá ligado? Então a polícia, ela tem o poder do controle social, a função do controle social, né? Principalmente a militar. Ela tem essa função do policiamento ostensivo que eles falam, que é o quê? Ficar rodando as periferias, principalmente, e fazendo terrorismo psicológico contra nós. Então, quando você está andando na rua, você olha pro lado, você vê uma viatura, falta você infartar. Por que a gente tem esse medo? Que é pela opressão. Então, E a pessoa nunca foi enquadrada e nunca foi oprimida. Eu tenho minhas dúvidas. Se tem alguém aqui nessa sala, mano, que já foi enquadrado e nunca, tipo, sofreu uma opressão, ou, tipo, se sentiu pelo menos um pouco constrangido no enquadro. Ou pelo menos conhece alguém que foi, né? Porque às vezes alguém não foi, mas conhece alguém que foi, certeza. E assim, eu não sei vocês. No próprio debate que a gente teve lá com a mulher, eu falei isso. Nós estávamos lá embaixo, lá na quadra, com todos os alunos do ensino médio. Eu me levantei e falei, mano, eu duvido, você pode perguntar pra todo moleque aqui que já foi enquadrado. Se não sofreu ou violência física ou verbal. E todo moleque falou, não, eu já sofri alguma coisa, já. E não vai ter um que não vai falar, porque a polícia ela aborda assim. Ele fez até um exemplo de abordagem, mas totalmente sem sentido. Isso não acontece, isso não é real. Tá ligado? A abordagem que ele fez ali. Quando nós sabemos se for na rua, vai ser diferente. Sim, eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa que toda semana eu tenho sonho de violência policial. Toda semana. Tipo assim, eu sonho que eu tô sendo enquadrado, eu sonho que eu tô sendo assassinado, eu sonho que eu tô sendo torturado, eu sonho que algum amigo meu tá sendo torturado, preso, toda semana, tá ligado? Isso é coisa de quem vive em um país que tá tendo guerra, tá ligado? Coisa de você ter esses sonhos, esses pesadelos com violência policial, violência estatal, tá ligado? Tem até uma música do Eduardo Tadeu que é sobre o signo do medo, que ele fala assim: temos os mesmos traumas das vítimas das batalhas do Paquistão, Iêmen, Ucrânia, Somália. Então a gente tem os mesmos traumas de países que estão em guerra, sendo que o Brasil supostamente não está em guerra. E eu tenho esses sonhos com tortura, violência, etc., assassinatos, porque a nossa realidade é muito violenta. O Brasil é um país onde a polícia mais mata no mundo inteiro. No mundo inteiro o Brasil é onde a polícia mais mata, tá ligado? E a maioria dessas vítimas são pessoas pretas e pardas, tá ligado? São pessoas negras, são pessoas racializadas, são pessoas indígenas. Então, conclusão. A polícia, ela não tem função de proteção nenhuma, a não ser da elite. Aí sim, a função dela é proteger a elite, é proteger as suas propriedades, é proteger o seu sistema, o seu estado e os seus interesses. A gente vai se manifestar, professores principalmente, né, vão fazer uma manifestação, estudantes vão fazer uma manifestação, a ocupação de uma escola como aconteceu em 2015, 2016, a polícia vai descer o cacete, vai prender aluno, vai torturar aluno de 15, 16 anos. Se for na periferia, né, se for escola particular do centro, isso jamais aconteceria. Então é isso, é para reprimir manifestações, impedir que a gente se rebele contra esse sistema, fazer terrorismo psicológico para que a gente esteja constantemente com medo, porque se você pergunta para as pessoas assim, você já foi numa manifestação na sua vida? A maioria fala que não. Você pergunta por quê? Os dois principais motivos são falta de tempo, porque eu trabalho muito, e medo da violência policial. A maioria das pessoas responde isso, eu tenho medo da violência, da polícia. Chega lá. Sim, e aí no caso do Brasil especificamente, a polícia ela tem uma outra função, que é o genocídio da população negra e indígena, tá ligado? Porque essas populações aqui no Brasil são vistas como um estorvo, tá ligado? É um mal para o desenvolvimento do país, elas têm que ser exterminadas. Então, o nosso genocídio ele é feito através da bala da polícia, é feito através da falta de políticas sociais, que faz com que a nossa população passe fome, a grande parte dela, esteja morando na rua, esteja morando em ocupações, em favelas, não tem acesso à saúde, vai morrer na fila do SUS por doenças curáveis. Isso é um projeto de genocídio, de extermínio, proposital. E a polícia ela também tem essa função. O governo tem dinheiro para fazer isso mudar, mas infelizmente eles não, como eu falei já aqui, não fazem nenhuma questão de mudar. Ainda mais trazendo aqui de São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, que está com não sei quantos bilhões de reais parados no caixa, enquanto tem 52 mil pessoas em situação de rua. Sim. Thiago, é com prazer imenso, velho, que eu venho conversar contigo aqui, mas vai ter que acabar. O Leandro veio aqui pela segunda vez. E citando o Leandro aqui, um salve pro Leandro, que tá ligado? Leandro, que é o isso só tá acontecendo porque ele ele e o aparece aí, Garcia. né? Podia aparecer aqui os dois, né? Cadê o Garcia? Cadê o Garcia? São os responsáveis. Já era, tá os dois, tá os professores que tá sendo responsável por isso aqui, ó. O professor ali, ó, Drac. Cadê? Chega aí, Garcia. Não, Garcia, chega aí que você é responsável também. Chega aí. Chega ali. Dá um salvão aqui, ó. Salvão na câmera. Tamo junto, família. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Então, ligado, se inscrevam, deixa o like, depois eles pela cumprimentam e conversa. terminar aqui. É nóis, Thiago. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí, Cuidado. Na moral.